Olá para você que acompanha mais esse podcast do PL Mulher, Mulher Pode. Aqui, o nosso objetivo é bater um papo com as lideranças políticas da direita, com as mulheres que estão à frente do PL. E a nossa convidada hoje é a Vanessa Botan, que é presidente do PL Mulher da cidade de Rio das Pedras, mas ela representa toda aquela região ali de Piracicaba. É uma mulher forte, que já foi vereadora, foi candidata a prefeita da cidade, sabe o que é enfrentar uma campanha política, né, pesada, porque é um ambiente, o legislativo tem um peso, mas o executivo, quando acontece essa disputa, é bem acirrada. Então nós vamos conversar com ela para ela falar da experiência dela na política, como começou a trajetória dela, enfim. Aqui você está em casa, seja muito bem-vinda, Vanessa. É um prazer recebê-la aqui na nossa família do PL também, que você faz parte com muito orgulho e como representante do PL Mulher ali naquela região. Eu quero começar com uma pergunta provocativa, né? Como caiu a política na sua vida? Quero agradecer, deputada Rosana. Você é uma referência para mim, né, em todo aspecto político, por ser uma mulher forte, guerreira e poder participar do PL, né, que é a nossa casa hoje, onde eles valorizam muito a mulher. E obrigada por fazer esse programa e chamar as candidatas, as pré-candidatas, chamar quem está como vereadora, quem está como prefeita no dia de hoje. Então, nossa gratidão aí nas Mulheres Pode. A política entrou na minha vida de uma forma... Meu pai sempre gostou de política, né? Meu pai morreu há 22 anos, então ele tinha 56 anos, era novo, eu também era nova, mas a política entrou depois que eu comecei a ser voluntária de um projeto social de voleibol com mais de 200 crianças e adolescentes, onde eu vi a dificuldade do poder público em dar o mínimo, né? Foi ali que deu o start na minha vida, mas tudo com acompanhamento da minha família, se eles aceitavam, se não aceitavam, porque eu acho importante essa visão de mãe, né? Então, minha mãe sempre foi minha referência e ela sempre falou, vai filha, e faça o melhor que você pode, porque se pessoas do bem não entrar na política, as pessoas do mal vão prevalecer. Então, foi aí que eu entrei, através, como meu pai gostava muito de política, para mim foi também uma honra, né? Ele não está aqui, mas eu poder dar o melhor de mim, o melhor da minha família toda para a comunidade. A sua formação, antes de entrar na política, né? Você tinha sonhos, o que pretendia? Qual foi a tua trajetória? Deputada, eu sempre vim de uma família muito pobre, né? Muito humilde. E eu comecei a trabalhar junto com a minha família com 12 anos, separando sucata. Então a gente separava o que era inox, o que era chapa, o que era ferro, o que era cobre. E a gente começou nossa vida aí. Então era eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Então nós trabalhamos muito, né, até altas horas da madrugada, porque era nós. E foi aí que nós construímos o que a gente tem hoje, que graças a Deus, hoje eu tenho uma vida muito melhor, né? Mas veio daí, aí meu irmão trabalhava para pagar a faculdade do meu outro irmão, aí meus 2 irmãos trabalhavam para pagar a minha faculdade, né? Porque daí eu tinha que sair para estudar. E então a minha trajetória foi essa. Né? Hoje você é uma empresária conhecida, com credibilidade na cidade, na região. Foi engraçado que quando eu entrei na política, quem era a Vanessa Botan? Ah, a Vanessa Botan é irmã do Vaguinho, é irmã do Emerson, é filha do finado seu Osmar Botan. Ninguém conhecia a Vanessa Botan, né? Então tem todo esse trabalho, porque daí quem vê numa cidade pequena é mais os homens, que são mais vistos, mais... Então eu tive que fazer todo esse trabalho. Principalmente na política, né? Na política, tive que fazer todo esse trabalho para conhecerem quem era Vanessa Botan. E hoje nós temos uma empresa em Piracicaba há 35 anos, onde a gente faz corte de chapa laser. Então a gente corta toda a estrutura de chapa para fazer trator, fazer implementos agrícolas, e telesanduíche, que é onde está as casas de hoje, né, sendo feitas com telhas. Então, hoje o nosso ramo é esse, somos uma empresa familiar com 150 funcionários
empresários lutadores, porque os impostos do Brasil não estão nos ajudando, na metalurgia está muito difícil, mas é isso, né? Brasileiro sempre luta e é o que a gente quer, é lutar. E você já lutou bastante na cidade de Rio das Pedras, que você foi a vereadora, aliás, a única mulher vereadora naquela legislatura que foi até 2024. Sim. Como foi essa experiência? Eu tive muita dificuldade enquanto vereadora. É uma cidade ainda muito machista, coronelismo puro, aonde o poder é feito por algumas pessoas juntas por mais de 40 anos. Né? Então é difícil de lidar, mas assim, eu brinco que eu podia chorar, mas eu chorava na minha casa, porque eu tinha que mostrar: a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser valente, tem que ser corajosa, para enfrentar tudo que eu enfrentei. Né? Eles tentaram me comprar por 4 anos, mas viram que a dificuldade estava bem grande. Então, eu sempre disse: se eu estou onde eu estou na política hoje, é para fazer a diferença e fazer o melhor. E não para ser comprada, para depois eu ter que fazer tudo o que um governo quer. Isso jamais vai passar por mim ou eu fazer algo disso. E depois você enfrentou, agora nessa última campanha municipal, você tentou a prefeitura. Foi pesada também essa campanha? Foi pesada, recebi algumas ameaças familiares, né? Porque, como eu digo, como a gente vê no Brasil inteiro, né? Hoje, quem está no poder não quer sair, né? O comando é muito grande. E eu fiz a minha campanha, né? Quietinha, eu tinha apenas 24 vereadores do meu lado, o outro candidato que estava com a máquina na mão tinha mais, acho que, de 100 candidatos a vereadores. Você tinha 24, não vereadores, candidatos. Candidatos a vereadores. E o outro lado tinha mais de 100. Tem. Então, assim, trabalhei do meu jeitinho, corpo a corpo, conversando. E ninguém achava que eu ia ter a votação expressiva que eu tive, né? Todo mundo achava que eu ficaria ali entre 2.000 votos. E eu tive 8.517 votos. Né? Então, aí foi 1.000 e pouca diferença O que venceu para prefeito? Que já estava como prefeito. Foi reeleito. Já é difícil, né? Você conseguir vencer uma máquina. Já. Mas, assim, difícil. Eu só tenho que agradecer os meus eleitores daquela época, né? Porque eles acreditaram em mim, sabe? Acreditaram na diferença, acreditaram que Rio das Pedras poderia mudar e ser melhor. Então, assim, foi apenas o acreditar e ter segurança na minha pessoa, como uma gestora pública. Qual foi a estratégia que você utilizou, Vanessa, na sua campanha para prefeita da cidade? Eu mostrei tudo o que eu tinha feito enquanto vereadora, né? Porque eu sempre trabalhei muito contra a violência da mulher. Trabalhei demais, meus 4 anos. Foi ir atrás do governo para conseguir uma DDM. Rio das Pedras é uma dos maiores índices de violência. Então, assim, eu trabalhei muito junto à comunidade. Então, eu acho que isso fez a diferença, né? Eu sempre mostrei em público quem era a Vanessa, quem eu estava combatendo, por que eu não votei num projeto porque era ilegal, imoral. Então, eu sempre mostrei para a população o porquê eu votei não e o porquê eu votei sim, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença, porque Rio das Pedras nunca teve isso. Uma pessoa que mostrasse o que acontecia dentro de um legislativo. Os bastidores, a real, então, né, o que estava acontecendo de negociação e por que você não fazia parte. Sim, então, assim... Isso assusta quem não é, né, quem faz a política antiga, né? Durante a 4... velha a política antiga não, a política ruim, né? Durante 4 anos, se eu tive reunião com o prefeito, foi no máximo 4 vezes, lá no início. Depois era escondida as reuniões, porque eu não podia participar. Os funcionários da Câmara não podiam falar comigo, era sempre no celular, porque se vissem eles entrarem na minha sala, eles iam sofrer advertência. Então, é uma cidade bem complicada, né? Que eu acho que a gente vive numa democracia e todo mundo tem que ter o seu valor, tem que ter sua liberdade.
E lá não existe isso, né? Lá é um coronelismo ainda muito puro. E o que você adquiriu de experiência desse período? Te fez uma mulher ainda mais forte? Eu ia falar isso. Acho que acredito que a minha maior experiência foi. Eu já sempre me considerei uma mulher forte, né? Eu fiz direito e não exerço, mas me deu uma gama muito grande, né? De leis e tal. Mas eu acho que a coragem fez toda a diferença, sabe? Eu fiquei muito mais forte, muito mais corajosa, sem medo de enfrentar qualquer um, sabe? Seja homem, seja uma pessoa que seja mais estúpida, eu enfrento, eu consigo me relacionar com todo mundo. Então, acho que isso que fez a diferença, ser uma mulher mais valente. E você também ficou ali mais conhecida e respeitada enquanto vereadora também, porque você atuou em projetos importantes. Tem um projeto que até chegou ao meu conhecimento, que é o programa que você fez Tem Saída para as mulheres, né? Então, foi uma briga esse projeto, porque eu frequentava muito a cidade de Capivari, com a delegada Maria Luísa, que é bem conhecida. Sim. E a gente começou a trabalhar junto, porque eu queria muito que essas mulheres elas tivessem a coragem de fazer denúncia, que essas mulheres elas tivessem aonde poder ficar, uma independência financeira. Foi aí que surgiu o projeto Tem Saída, aonde eu fiz para que as mulheres elas pudessem ter independência financeira. Porque hoje o que acontece? A mulher ela é agredida agora, ela vai na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência. Só que ela não tem para onde ir. Num dia ela fica na casa de alguém, mas no outro dia o marido faz com que ela retire a queixa e volte para casa. Sim. Então, esse projeto Tem Saída foi para que o prefeito ele pudesse criar capacitação para essas mulheres, sabe? Terem trabalho. Então, dar cursos, para que elas conseguissem, no mercado de trabalho, ter a sua independência financeira, para que não precise do homem, né? Porque eu ouvia muito assim, na época de vereadora. Mas a mulher nasceu para satisfazer o homem, sabe? E eu acho que essa frase ficou gravada na minha mente de uma tal forma que isso acabou comigo. Porque ela não nasceu para satisfazer o homem. A mulher, ela nasceu para ela ser o que ela quiser. Entende? Então, assim, para mim, essa frase que eu sempre escutava de duas pessoas me marcou demais. Só que até então, nunca houve, né, esse Tem Saída no nosso município, né? Nunca tive a capacitação, ou a gente fazer um acordo com empresas para que pudesse dar oportunidade para essas mulheres. Ou seja, cercearam. Sim, né? Por questões políticas. Foi aprovado, mas não sai do papel, né? E hoje, assim, sou bem feliz porque muitas mulheres me procuram para ajudar a fazer a denúncia, mas eu vejo, deputada, que hoje a mulher ela está muito empoderada, demais, né? Então, será que os homens estão sabendo lidar com isso? Será que o homem ele não precisa de um tratamento? Né? Porque nós estamos dando subsídios para que as mulheres tenham coragem, tenha conscientização. Mas será que eu tenho duas filhas mulheres? Eu faço com que elas, desde pequena, elas tenham a liberdade e a coragem de não precisar de ninguém, de ter independência. Agora, será que esses homens eles estão tendo essa maturidade de estar com essas mulheres? Será que o governo não precisa ajudá-los também com tratamento? Sabe, às vezes eu fico pensando muito nisso, né? Tipo, adianta a pessoa estar lá na cadeia, a mulher está com como que chama? De proteção? Com a medida protetiva, ele está lá na cadeia, daí depois de um mês ele sai, capaz de ele voltar e matar ela. Entendeu? Então, será que não tem que fazer um tratamento com esse homem? Ele só sai da cadeia com o tratamento já feito. Se ele sair e o tratamento tem que continuar, se ele faltar do tratamento, ele volta para a cadeia. Sei lá, algo que
Porque a mulher, ela é vulnerável. Até a polícia chegar, ela já morreu. Verdade. Ela já morreu. Não tem. Então é isso. Ela não pode esperar. Não, ela não pode esperar. Né? Eu fiz um. Como que chama? Alex, ajuda aí. De defesa. Defesa pessoal. Defesa pessoal. E daí um policial dando a palestra, ele falou assim, gente, todas as mulheres deveriam ter porte de arma. Porque ninguém vai chegar e dá tempo da polícia chegar. Não dá tempo, né? E é bem legal. Eu achei, assim, super bacana o psicológico que eles fazem na gente também, né? É muito bacana. Agora, Vanessa, a gente soube um pouco mais da tua trajetória, uma mulher de sucesso, que nada caiu do céu para você, né? Vem de uma família que batalhou bastante, responsável pelas suas conquistas através de muito esforço. Hoje é uma pessoa, uma empresária conhecida na cidade, respeitada. E vamos saber um pouco mais também sobre os seus posicionamentos políticos. Então, a gente tem uns quadros aqui no nosso podcast que a gente coloca, faz as perguntas, lança, né, as frases para você colocar a tua opinião a respeito delas. Então, vou pedir para colocarem aqui fato, narrativa ou depende. Nesse quadro, nós vamos falar para você uma frase e você vai falar se aquela frase faz sentido para você, se ela é um fato, se não faz sentido, se é uma narrativa, se você entende que não é verdadeira, ou se tem as suas ponderações. Primeira frase: mulheres sofrem mais pressão na vida pública. É Muito. fato, é narrativa ou depende? Fato. A mulher ainda Vou sair um pouquinho rápido. Eu amo a sua fala, sempre eu falo nos meus discursos. Eu falo assim, a deputada federal Rosana Vale, ela sempre fala, as mulheres na cota. As mulheres não têm que ser na cota, elas têm que ser efetivas. Exato. Adoro essa frase sua. Sim. Então, é assim, e nós, mulheres, ainda temos o machismo das pessoas, infelizmente, né? Nós somos vistas assim, temos que ter mulher aí na chapa, vai, coloca a mulher aí, porque nós precisamos de mulher. Mas eu não penso assim, né? Então, a mulher, ela enfrenta muitas dificuldades, muitas na política, no meu ponto de vista, e porque eu passei, né? E muitas vezes, Vanessa, o que você falou sobre as cotas é real. Quando eu entrei na política em 2018, não era o PL, era um outro partido, e eu tenho convicção hoje, conhecendo o que eu conheço da política, que o convite foi para que eu tivesse bastante votos. Eu escutei essa frase. Mas não fosse eleita. Eu era uma pessoa conhecida, jornalista ali na Baixada Santista, na região do litoral de São Paulo. E o convite veio justamente por conta dessa credibilidade que eu tinha. Mas a expectativa do partido na época era que eu tivesse lá 50 mil votos e não fosse eleita, mas ajudasse a eleger lá os primeiros da chapa. Não é? Então, normalmente, a gente está rompendo isso e eu tenho que fazer aqui um elogio pela experiência, pelo acompanhamento que eu tenho feito desde 2023 Sim. à frente do PL Mulher no estado de São Paulo, que o PL rompeu com isso. Hoje nós temos curso de formação para as mulheres, temos palestras, temos acompanhamento para que as mulheres tenham condições igualitárias de vencer uma eleição Sim. e estejam seguras. Elas não são colocadas ali, né, para uma simples vamos preencher a chapa. As mulheres são colocadas ali as que têm condições, as que têm uma trajetória, você, vereadora, candidata a prefeita, uma mulher forte, que pode representar, né, as outras mulheres. Então, Mas isso mudou, é importante. Eu vejo muito, porque a rede social que virou hoje o nosso marketing, né? Mas eu acredito que a figura sua, junto com a Michelle Bolsonaro, fortaleceu muito, né, as mulheres. Demais. Né? Falam do polarismo entre, né, petistas, PL, mas isso fez com que as pessoas começassem a enxergar melhor a política. Sim. Entendeu? E eu acredito que você com a Michelle fez total diferença na vida aí das mulheres. Vamos falar de empreendedorismo.
né? Você é uma empresária e você acredita que o empreendedorismo move o Brasil? Para você isso é um fato? Fato, ainda mais na região onde eu vivo, né? Metalurgia e agro, né? Onde no Brasil hoje a gente vê o governo falar que o agro não é nada, né? Aí eu falo assim, a comida vem da onde? Nós precisamos do agro, né? Sem ele a gente não vive. A metalurgia, sem o ferro, você não faz os maquinários, né? E hoje o empreendedorismo ele está difícil, né? Os altos impostos estão acabando com o empresário, né? E se não tiver uma reforma urgente, não sabemos o que vai acontecer aí com o mercado. A política precisa de mais mulheres empresárias? Sim, porque eu lá no início eu sofria, porque ninguém queria falar comigo, nenhum cliente, nenhum fornecedor. Aí quando meus irmãos chegavam e falavam, não, é ela que toma conta do financeiro, é com ela que você vai falar, e eles ficavam todos, né? Então eu falo que desde cedo eu tive que ser uma mulher homem, entendeu? Meio dura, conversando de igual para igual, mesmo nova na época. Então a mulher ela precisa empreender, sim, e estar aonde ela quer, né? Porque a mulher geralmente ela não faz o que ela quer ou o que ela merece, simplesmente assim. O Brasil pune pouco crimes violentos? Pouco. É fato. Fato. Fato, porque nós vivemos em um Brasil onde a injustiça é que está em evidência, né? Vemos o nosso presidente Jair Bolsonaro, vemos aí todo o caso do Banco Master, e aí? Né? Nada vem à tona, é sempre a punidade para uns e impunidade para outros. Então, eu acredito sim que tem que ter punidade para as coisas que realmente aconteceram de fato, que ficam embaixo do pano. A economia brasileira trava quem quer produzir? Fato. Totalmente, né? O governo ele não ajuda o empresário, né? Que nem falam assim, mas o empresário é contra o trabalhador. Não. Nós vivemos por causa dos trabalhadores. É a nossa vida o trabalhador, né? Eu falo com os colaboradores, os funcionários, nossa, é a nossa vida. Porque sem eles, o que o empresário, o que a indústria vai fazer? Só que hoje, infelizmente, o governo sabe colocar mais imposto de renda, mais contribuição, COFINS, PIS, e nós estamos nessa situação que hoje ninguém está pagando mais imposto, que é o que a gente vê nos números, né? Conhecendo um pouco mais da Vanessa ainda, vamos passar para o quadro Mito ou Verdade sobre você. Você é mais dura do que aparenta? É um mito ou uma verdade? Ou é o contrário? Não, eu sou dura, mas acho que nos bastidores... Meus filhos falam que eu sou muito exigente, né? Mãe, você é muito exigente com a gente. Aí eu falo assim, mas vocês vão agradecer no futuro, né? Mas eu sou uma pessoa dura. E os teus filhos têm quantos anos? Meu mais velho fez 18 agora, a do meio 14 e a pequena 11. Você prefere ação ou mais discurso? Ou você é uma mulher de mais ação? Ou de Ação. mais ação? Ação. Eu, como vereadora, eu queria agir, eu queria fazer, eu queria que acontecesse. E não é lá, é só pedir a indicação, peço para que faça. Não é eu, entendeu? Eu vivo na ação. Sabe quem vem quem vem do privado é imediatista, né? E a gente sabe, tem que entender que o lado público não. É tudo demorado, né? Mas eu sou da ação. Tem que fazer? Vamos fazer. Você já perdeu amizade por causa da política? Já, sim. Por causa da compra. Da compra de querer que vá para o outro lado. Ou a pessoa quer vir do meu lado, mas sempre me tratou mal, sempre foi oposição a mim e hoje quer estar comigo. Isso me quebra bastante.
Você já sentiu vontade de desistir da política? Falou, não quero mais, não é mais para mim. Eu acredito que apenas uma vez. Foi quando eu recebi uma ameaça muito forte para minha família, né? E daí esse dia meio me abalou, porque meus irmãos me ligaram, minha mãe começou a chorar, meus filhos ficaram um pouco desesperados. Então, acho que esse dia foi o dia que eu fiquei mal, sabe? Mas no outro dia parece que vem Deus e fala para um monte de gente mandar mensagens avulsas, sem nada a ver, e faz você subir novamente e falar: não, vou enfrentar. Vou enfrentar. Você nasceu para liderar? Sim. Quando que você percebeu que eu sou uma mulher que eu vou ser líder? É que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Então, assim, no projeto social que eu frequento há 15 anos, o projeto existe há 40 e poucos anos. E quando eu entrei, eu quis organizar. A minha empresa tem que ser organizada. Então, para mim, a liderança, além de você ter organização, é você saber lidar com as pessoas para te ajudar nisso. E eu acredito que desde muito cedo a vida me fez eu ter essa liderança. Próximo quadro, assina ou não assina? Então, são questões que estão em pauta da política nacional, para que a gente perceba também qual é o teu posicionamento, se você tivesse a condição de determinar, né, o seu voto, a sua assinatura. Endurecimento das penas para feminicídio. Mas sim, claro, para ontem. Assina. Assina. Prisão imediata para presos e criminosos reincidentes. Assina. Assina. Castração química para estupradores. Mas muito, assina duplicamente e tem que ir cortando pedaço por pedaço. Olha, é o que eu sinto, gente. Vocês não têm ideia por a gente ter filho e ver a situação agora daqueles caras que estupraram 2 meninos. O que é isso? Sabe, eu acho que nosso mundo tá virado. Não é possível. Redução da maioridade penal. Sim. Eu sempre falei pro meu filho, atos feitos é atos pagos. Seja a idade que for, porque a educação vem de casa. Então, você tem que saber a sua responsabilidade. Eu falo para os 3. Porte de arma para as mulheres. Ah, muito, sim. Assino. Assina? Assino. Por quê? Assino. É como eu disse antigamente, agora, de pouco. Hoje a mulher, ela é morta. Ó, vamos colocar um dado que saiu agora, de janeiro a março, certo? Dado quente dessa semana. 399 mulheres foram mortas, certo? Subiu uma porcentagem tremenda do ano passado. Foi a morte mais fatal que teve no Brasil. Você acha que se a mulher não tiver um porte de arma, ela vai viver? Ela não vai. Eu assino. Assina. Fim das saidinhas. Assino. Todos os brasileiros assinam. Assino. Muito. Só que você viu toda a polêmica que gerou, né, com relação a essa discussão na Câmara. Nós aprovamos o projeto, foi para o Senado aprovou, o presidente vetou. E depois ainda arrumaram um jeito de fazer só para daqui para frente, né? Então, olha, eu vejo muito caso na minha região, né? Tenho até conhecidos aonde o filho saiu e não voltou. Entendeu? E daí no outro dia, ele foi, assaltou já e matou uma pessoa. Então eu falo assim, sabe, lei é lei, a lei ela não tem que ser branda do jeito que é. A lei é branda para os criminosos. Para mim é isso. A lei é branda para os criminosos. Para quem não é criminoso, a pena é nas alturas. Né? Veja agora que você do veto do 8 de janeiro. Sim, a dosimetria. Da dosimetria. Fala para mim. Foram 6 meses tentando, já com o projeto aprovado, tentando que ele fosse pautado, 6 meses. Você ou lembra? Mais. Depois
transferiu para a dosimetria e foi para o Senado. E no final, depois de muita polêmica, o presidente ainda veta e nós tivemos que derrubar o veto. Aquele que deu R$ 500 para o pessoal ir de ônibus. 14 anos de prisão. Eu duvido que esses que estão aí agora. Na iminência de serem beneficiados do Banco Master. Sim, sim. Eu quero ver. Quero ver em quanto tempo eles vão estar na rua, quanto tempo não vai, porque o Jair Bolsonaro tá preso. Domiciliar, mas está preso. Eu quero ver esse pessoal quanto tempo vai durar. Impeachment de ministros. Assino? Muito, gente. Nós vivemos... Hoje, quem comanda o Brasil é o STF. Felizmente, é isso que a gente vê. Né? É comandado ali por um. Os demais vão junto. E, para mim, é muito triste. Porque hoje não tem mais poder legislativo, poder executivo. Hoje é um que manda e todo mundo tem que obedecer. Vanessa, a gente está caminhando para o final desse bate-papo. Gostei muito de conhecer você, a tua história, a tua trajetória de vida, as tuas conquistas. E eu quero que você fale para a população que te acompanha, da região de Piracicaba, da cidade de Rio das Pedras, como as pessoas podem saber mais do teu trabalho, dos teus posicionamentos, das tuas redes sociais. E fala também do legado que você quer deixar. Eu quero falar, né, para aqueles que me conhecem, que torcem por mim, aqueles que estão me conhecendo. Me acompanhe na rede social, né, Vanessa Botan, saiba um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha vivência na política. Né? É muito importante vocês entenderem que a política não é compra. Não é uma venda. A política é algo que vocês têm que entrar conosco, mas de uma forma saudável, de uma forma que a gente vá ajudar o próximo. Eu sempre brinco assim, que quando você começa a fazer um serviço voluntário, mas voluntário de fato, de coração, de alma, você vê as dificuldades, né? E quando você só trabalha para ter, é outro mundo, porque o só ter, você só quer ter mais, né? Então eu falo assim que as pessoas elas deveriam fazer um trabalho voluntário para entender um pouquinho sobre isso, né? Não esperar só do governo, né? Mas ter aquele grau de coração, de amor por algo. E o que eu quero deixar é uma Vanessa Botan que sempre pensou em ajudar as pessoas, em ajudar as cidades a viver um pouco melhor. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe como a saúde, como a educação pega o dinheiro das cidades, né? Mas eu acredito que uma boa gestão, um bom planejamento faz com que faça toda a diferença no município, né? E é isso, o meu legado é fazer o melhor para cada um e que, como eu gostaria muito de pedir para as mulheres, né, a minha maior votação foi masculina, foi em peso, né? E eu falo que as mulheres elas deviam se juntar às mulheres e não ter inveja da outra mulher, porque uma mulher ela entende a outra, né? Ela tem uma visão assim, nossa, aquela mulher está passando uma dificuldade com o filho, a mulher ela tem esse sentimento, ela vê. Então assim, eu peço muito para que a mulher ela se sinta confortável em querer ajudar uma outra mulher, né? Eu quero deixar aqui também, né? Sou sua fã. Obrigada. Você é a nossa candidata a deputada federal. É Pré-candidata. Gente, a Rosana é a nossa pré-candidata a deputada federal. Baixada Santista. O dia que ela fez o evento com o Bolsonaro, eu estive lá com ela. Foi maravilhoso, né? A população toda ali torcendo. E esse ano também venho como pré-candidata a deputada federal pela região metropolitana de Piracicaba, a minha grande Rio das Pedras, que eu amo de paixão, né? Todo mundo fala, mas você tem tudo em Piracicaba porque você não muda? Porque é onde eu nasci, é onde eu moro, é onde eu crio meus filhos e é onde eu tenho a paixão enorme de fazer uma cidade modelo pequenininha para nosso estado de São Paulo. E quero deixar um recado para as mulheres, né? Que elas não desistam nunca e que
nunca elas deixem de se merecer, sabe? Que elas tenham aquele valor, que elas queiram fazer algo, mas por paixão, e não deixe o seu sonho ir embora, né? Vai à luta. Eu falo assim que é muito importante a família estar junto com a gente no momento da política, né? Mas sabemos também que tem muitas mulheres que não vão porque o marido não deixa, né? Mas sejam valentes, sejam fortes, tenham respeito sempre, e é o que eu falo, e eu falo a minha última frase, que eu falo todo o meu discurso. Eu falo assim para meus filhos e para minha família, porque o meu pai deixou isso para a gente. Educação e respeito cabem em qualquer lugar. E se vocês tiverem isso, meio caminho de vocês está andado. Então é isso que eu deixo. Minha gratidão a você. Acompanho você em tudo que você faz, de coração mesmo, a Michele, ao Jair Bolsonaro, né, nosso eterno presidente, e que nós consigamos, né, fazer com que o PL aumente cada vez mais e a valorização das nossas mulheres aqui no estado de São Paulo e no nosso Brasil. Muito bem. Obrigada pelo bate-papo. Adorei conhecer a sua história. Sucesso na sua trajetória. O PL Mulher tem orgulho de ter em seu quadro você, outras mulheres que estão aí liderando, abrindo caminhos para as próximas gerações. Eu tenho muito orgulho de ser hoje a presidente do PL Mulher no estado de São Paulo e de conhecer tantas mulheres, né, que se projetaram na política, que deixaram sua história, que estão construindo suas trajetórias, assim como você, Vanessa. Isso. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um grande beijo e até o próximo podcast Mulher Pode.